Então, vamos falar sobre distúrbios na adolescência ou no início da vida adulta. Hipertrofia hemimandibular. Então, hipertrofia hemimandibular é um evento que não acontece com muita frequência, pelo menos lá no livro do Profit é falado isso. É um crescimento excessivo unilateral da mandíbula, que é mais comum em meninas entre 15 e 20 anos de idade. Isso é um importante fator para diagnóstico, porque nas meninas entre 15 e 20 anos é esperado um crescimento mandibular expressivo? Não. Então, isso aqui contribui para o diagnóstico de hipertrofia hemimandibular. Acromegalia. A acromegalia decorre de um tumor na hipófise em que também ocorre um crescimento mandibular excessivo. Nesses casos, o tratamento vai ser cirúrgico, porque aí o paciente vai expressar um padrão de classe 3. Todo mundo familiarizado com classe 1, 2 e 3? Então, na classe 3, a mandíbula é mais proeminente. E aí, a redução, o tratamento vai ser por cirurgia ortognática. Distúrbios no desenvolvimento dentário. Então, dentes ausentes congenitamente. Estou arrasada porque uma das questões da FAB de domingo falava sobre isso. Mas não nesse conceito aqui, eu já vou compartilhar com vocês a dor no meu coração. Olha como é que o concurso é terrível. Anodontia. Anodontia é a ausência total de dente. Oligodontia é a ausência de 6 ou mais dentes. Óligo são poucos, dontia dentes. E hipodontia é a ausência de até 6 dentes. A oligodontia está frequentemente associada à displasia ectodérmica. Então, a displasia ectodérmica é aquela síndrome em que o paciente tem poucos cabelos, tem poucos dentes, atraso na erupção. Mais de 6 dentes. Lembra oligodramnia? Óligo também não é pouco volume de líquido amniótico? Então, óligo é sempre pouco. Dentes supranumerários e mal formados. O mesodente é o supranumerário mais comum, que é aquele incisivo que fica lá entre os incisivos centrais. E os supranumerários estão associados com a displasia cleidocraniana. A ausência da formação da clavícula, e aí a ausência da erupção, atraso na erupção. E dentes supranumerários, maior prevalência em incisivos laterais superiores e segundos premolares. Aí, gente, o que caiu na prova da FAB? Caiu assim. A sequência de dentes foi uma das alternativas lá de VOF. A sequência de dentes ausentes. Vejam bem, não eram supranumerários, era a sequência de dentes ausentes. A sequência de dentes ausentes, a prevalência, a maior frequência de dentes ausentes é normalmente terceiros molares, segundos premolares e incisivos laterais. Todo mundo está cansado de saber disso, inclusive eu. Mas no Profit tem um capítulo lá que está escrito assim: os dentes mais frequentemente ausentes são segundos premolares e incisivos laterais. Cadê os terceiros molares, gente? O Profit não falou. E aí, na prova, caiu. O que eu fiz? Marquei o quê? F. O Profit está escrito que não. O Profit, que é o livro base da ortodontia, que sempre foi referência bibliográfica do CADA, errei. Então, assim, era para ter colocado verdadeiro. Mas, às vezes, saber muito te atrapalha na hora do concurso. A ignorância nos abençoa, gente. Isso é real. Isso é real. Porque eu sabia... Gente, quando eu cheguei em casa, eu abri o livro na página, assim, ó. Falei, eu vou ver... Tá aqui, acertei essa questão, tá aqui escrito. Aí o gabarito pago foi o quê? Verdadeiro. E eu errei. Verdadeiro... Não, ele colocou como verdadeiro a ausência dos terceiros molares, segundos premolares e incisivos laterais. Eu também sei que é essa sequência, mas lá no Profit está escrito... Segundos premolares e incisivos laterais são os mais... Não fala do terceiro molar. Eu coloquei falso, porque eu fui de acordo com o livro, com o Profit. E aí, lógico, na mesma hora, já comecei a fazer. Falei, só que assim, vou compartilhar com os senhores. Não fiz 1, 2, já fiz 20 mil concursos. E assim, dói no coração, gente, mas a banca é má.
Mesmo sabendo que está escrito no livro, eles não costumam... Mas tem algum outro livro que a gente Não, tem, claro que tem, a gente sabe. Não, mas aí que tá. Eles foram tão malvados que esse ano eles colocaram conteúdo programático. Eles não colocaram referência bibliográfica. Porque se tivesse... Garota, eu tô te falando, eles pegam e assim, ó, e fazem assim, E aí o cara que... Porque na aeronáutica você tem que ser o cara, você tem que saber de tudo. E aí, eu, né, tô super preparada. Vamos lá, mais um concurso. Aí eu lembrei do livro, falei, não, lá tá escrito. É assim que é, gente. É a nossa nada mole vida. Mas isso, gente, não é para desanimar. Isso é compartilhar a experiência para vocês ficarem espertos na hora da prova. Então, assim, lógico que a aeronáutica foi um concurso atípico, mas normalmente se fala de referência bibliográfica. E numa questão elaborada de maneira compatível com a não entrada de recurso, é você dizer assim, ó, segundo fulano de tal, acabou, amarrou. Entendeu? Depende, porque o Profit, ele se contradiz também. Eu tenho outra história para contar, mas deixa para contar outro dia. Foi do concurso do ano retrasado. Mas aí ele fala assim, vamos supor, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Capítulo 1. Aí no capítulo 3 ele diz assim, mas nem toda batatinha quando nasce esparrama pelo chão. E aí você marca o quê? Que o cara cobra isso na prova. É osso. Vamos falar sobre deslocamento traumático. Então, deslocamento traumático. Isso aqui cai, hein, gente? Bastante. Trauma de dente cai muito. Essa questão é para não gabaritar. Quem sabe muito não gabaritar. Essa questão que você pergunta. Não, Tomara. Tomara. Não, mas eu vou mostrar para você. Não foi só essa que aconteceu. Eu entrei com 6 recursos, gente. 6. 3 de português e 3 de orto. E todos assim, embasados por A mais B que está escrito no livro diferente. Mas tudo bem. É só para que eu saí da prova agora, né, com a faca no dente, então eu tenho que desabafar com vocês, que entendem o meu drama. Deslocamento traumático. O trauma do tecido. Bom, o trauma do tecido, ele não... Tá lá o seu paciente, um dentinho de leite, andando de bicicleta, bum, caiu, bateu o dente. O que esse trauma pode trazer como consequência para esse paciente? Defeito no esmalte. Então, a coroa do permanente que vai estar em desenvolvimento pode ter uma alteração de forma ou uma alteração de cor. Ele não especifica lá. Ou então esse paciente pode ter uma dilaceração radicular, que é aquela curvinha da raiz, decorrente desse evento traumático. Se a coroa estiver completa, a consequência vai ser na raiz. Ou estrutura também, mas assim, isso em patologia é bastante, como é que eu vou dizer, pormenorizado, né? Bastante detalhado, mas lá no Profit não. E isso já foi questão de prova também. Então, por isso que eu achei importante pontuar. Influências ambientais ou adquiridas. Considerações sobre equilíbrio. Caramba, gente, caiu isso na prova de domingo. Vamos falar sobre isso também. Duração da força e magnitude. Está escrito em várias partes do livro o seguinte, que as forças leves e por um longo período de tempo, elas vão trazer uma posição dentária afetada. Por outro lado, forças intensas, porém rápidas, não trazem o mesmo efeito. E aí, o que a gente pensa? Quando a gente pensa em mordida aberta e a gente pensa em deglutição atípica, o que a gente pensa? Que a deglutição atípica interfere na maloclusão. Concorda? Eu também pensava isso, mas o Profit me fez mudar de ideia. Ele diz o seguinte, que a deglutição atípica, na deglutição atípica, a interposição que o paciente faz, o fato dele empurrar a língua lá na frente, embora seja uma força intensa, é muito rápido, dura menos que 1 segundo. Então, isso não é suficiente para causar uma alteração. E aí, o que caiu na prova? Qual é o evento que contribui para a permanência, a recorrência, a recidiva da mordida aberta? Aí estava lá, alternativa A, sei lá, mordida, deglutição atípica, e a outra alternativa era
Posição lingual, tipo a postura inadequada da língua, que ele diz lá no livro, que a postura inadequada da língua, embora exerça uma força mais light, ela atua por muito tempo, ela fica ali praticamente 24 horas. E aí, sim, isso pode causar uma recidiva de mordida aberta. E o gabarito pago foi devolução atípica. Então isso faz qual é a responsabilidade? É a segunda que eu entrei com recurso. Dói. E vou dizer, e aí a gente entra na rede, né, gente? A gente contata os amigos. Pô, o cara que ficou assim, majorando a vaga, né, no último concurso, a candidata de Curitiba que passou, esqueci o nome dela. Aí ficou ele em segundo lugar. Eu fui pra ele, eu falei, meu amigo, me conta aí. Você concordou com essa questão? Ele falou, não, óbvio que não. Por isso. Também entrou com recurso. Nossa, nada mole vida de concurso. Mas gravem isso, está lá escrito. Eu tô só contando as derrotas, né, gente? Mas eu tô contando as derrotas para vocês ficarem preparados e não frustrados. Porque a gente tem que seguir o nosso sonho. Eu sempre defendo essa tecla, gente. Já fiz vários concursos. Uma aluna me perguntou na turma do canal, caramba, professora, você sabe as respostas, sabe o que está escrito no livro, como é que você nunca passou no concurso? Não foi ainda aprovado, porque eu quero concurso militar, né? Eu gosto de ser militar. Eu falo, porque concurso não é só isso. O concurso tem que ter, além do seu preparo, tem que estar na sua história. Então é por isso que eu não sou profissão concurseira. Não, gente. Eu sou dentista, eu sou militar, eu sou concurseira e sou mãe do Gabriel também. Depois a gente entra nesse outro capítulo da parte boa, maravilhosa da minha vida. Vamos falar sobre função mastigatória, sobre a função dos maxilares e hipofunção dos maxilares. Então, isso aqui tem a ver com aquela questão da dieta. Então, serão mais desenvolvidos os maxilares que fazem uma função mastigatória mais ostensiva, mais intensa. E aquele trabeculado ósseo mais medular, mais fragilizado, é atribuído às dietas modernas. Tá bem? Hábitos de sucção. Caraca, eu acho que eu até fiz um comentário nessa aula. Vamos ver, daqui a pouco eu falo com vocês. A mordida aberta tende a se fechar espontaneamente. Caramba, a mordida aberta tende a se fechar espontaneamente. É o seguinte, o hábito deletério, quando removido antes da irrupção dos incisivos, porque assim, a literatura científica fala até os 3 anos, né? Lá no livro está escrito que é antes da irrupção dos incisivos permanentes. Então ela tende a se fechar espontaneamente. A duração é pior do que a magnitude da pressão. Então, o número de horas que aquela força fica ali exercendo é pior do que a força que a criança faz enquanto está fazendo aquele hábito de sucção não nutritiva. Devido à geometria dos maxilares, 1 milímetro de extrusão dos posteriores abre a mordida anterior cerca de 2 milímetros. Então é isso aqui, ó. A gente tem uma criança fazendo lá o hábito de sucção dela. Então ela vai ficar com os incisivos deslocados, né? Abertos. Tá aqui a chupeta que ela está fazendo o hábito. Chupetinha. Então, 1 milímetro de extrusão posterior, é claro que eu aumentei aqui, vai causar 2 milímetros de extrusão de abertura anterior. E isso aqui já foi questão de prova. Mas aí na prova da aeronáutica, o Jansson, que foi um dos livros já publicados, diz que é 1,75. E aí a questão cobrava segundo o Jansson. Tudo bem, vida que segue. Geometria dos maxilares, então, falamos já. 1 milímetro de extrusão abre a mordida em cerca de 2 milímetros. Um fato importante aqui que eu não lembro se eu coloquei. A mordida aberta anterior, ela tende a se fechar espontaneamente, mas tem um efeito do hábito deletério, no hábito de sucção não nutritiva, que não se corrige espontaneamente. Alguém tem alguma dúvida, alguma imaginação de qual seja? Vamos pensar no efeito. A gente está lá com um pacientezinho chupando o dedo. O que acontece com esse paciente? Os incisivos superiores, eles vestibularizam. Os inferiores, eles lingualizam. A mordida abre e o arco maxilar fica atrésico. Essa última alteração é que não se corrige espontaneamente. Então, a mordida cruzada posterior
vinda da atresia maxilar não se corrige espontaneamente, mesmo depois da remoção do hábito. Então, os hábitos de sucção têm pouco ou nenhum efeito a longo prazo, até 3 ou 4 anos. Após a erupção dos permanentes, a maloclusão resultante será caracterizada por mordida aberta anterior, arco superior estreito, incisivos inferiores paralingual e superiores vestibularizados e espaçados. A gente esqueceu de falar dos diastemas superiores. Interposição lingual. A protrusão lingual durante a deglutição é possivelmente consequência de incisivos mal posicionados e não a causa deles. Então, o que o autor quer dizer com isso? Gente, eu fiz essa aula bem antes da prova, hein? Isso aqui está lá escrito no livro desse jeito. Então, os incisivos mal posicionados, eles não se posicionam dessa forma por conta da interposição lingual durante a deglutição atípica. Na verdade, a protrusão lingual é que vai ser a causa desses incisivos mal posicionados. Ficou claro isso? Leiam com calma depois isso aqui e tirem a dúvida comigo. Todo mundo anotou meu e-mail? darianeortodontia@gmail.com, tá? E aí, gente, eu respondo na velocidade em que me for possível, mas eu coloco lá a foto do livro, caso queiram, estou super à disposição. A postura anormal da língua pode afetar o posicionamento dentário. E a deglutição com interposição lingual é normal em recém-nascido e crianças jovens. A gente vê o nenenzinho colocando a língua lá na frente para poder deglutir. Porque a deglutição para esse bebê é um evento não aprendido, é um efeito reflexo. E por isso não tem as características normais. É uma adaptação fisiológica no caso da mordida aberta. Então a língua vai lá na frente porque os dentes não estão fechados para impedir que ela vá. A pressão da língua na deglutição é de 1 segundo 1000 vezes ao dia e é, portanto, insuficiente para alterar o equilíbrio. A respeito da variação dos maxilares, vamos lá ver essa questão. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma abaixo e a seguir marque a sequência correta. O mais importante indicador da função da ATM são as proporções faciais do paciente. Vamos falar sobre ATM. O mais importante indicador da função da ATM não são as proporções faciais do paciente, anotem aí, é a quantidade da abertura bucal, tá? Que é em torno de 40 milímetros. O mais importante indicador da função da ATM, ou seja, o paciente vai manifestar um sinal clínico de DTM, é a limitação da abertura de boca e não a proporção facial do paciente. Os pacientes com maloclusão frequentemente têm dificuldade na mastigação normal. Então, gente, ele tem dificuldade na mastigação normal, mas ele consegue se adaptar. É exatamente como está escrito lá no livro. Os distúrbios do sono podem estar relacionados com deficiência mandibular severa. Verdadeiro. Podem estar associados com deficiência mandibular severa. A deglutição é quase sempre afetada pela maloclusão. Eu estou muito reclamona hoje, mas vou reclamar mais um pouco. Essa questão foi do CADAR 2016. Aí eu, na hora da prova, escrevi assim, ó. A maloclusão nunca afeta a deglutição. Coloquei alguma coisa assim na minha prova. Aí, cheguei em casa, como é de costume, fui lá ver, né? Eu falei, não, essa questão aqui eu acertei. Opa! Eu acertei porque isso aqui é falso. Só que foi pago como verdadeiro. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Então, as 3 últimas são verdadeiras, só a primeira é falsa. E aí, gente, é de doer o coração, né? Mas isso caiu na prova. Mas ele fala quase sempre afetado pelo... Eu acho que sim. Todo mundo pensa que sim, o clínico pensa que sim, mas lá no livro ele diz que, na verdade, a deglutição, ou seja, a interposição lingual pela deglutição, ela é muito curta. Então, ela não é suficiente para causar um efeito deletério. Está escrito isso lá no livro. E, portanto, no Profit. E, portanto, isso aqui seria falso. Entendeu? Mas ele pagou como verdadeiro, por conta desse consciente coletivo, de que a protrusão lingual afeta a maloclusão. Mas lá no livro está escrito diferente.
É o que é. E teve uma aula do Kadar que eu coloquei essa questão e eu coloquei assim, a página do livro. Falei, gente, leiam lá, está escrito na página tal, justamente o contrário. Enfim. Vamos em frente. Para se respirar pela boca, é necessário abaixar a mandíbula e a língua e inclinar a cabeça para trás. Com isso, quando a gente abaixa a mandíbula, a gente pode ter uma extrusão posterior e o desenvolvimento de alterações dentárias em função do padrão respiratório mal executado. A associação com faces adenoide. Então, o que são essas faces adenoide? É um conjunto de características definido por estreitamento da dimensão transversal, protrusão dos dentes, lábios separados em repouso, aumento da altura facial anterior-inferior, mordida aberta anterior e incisivos superiores vestibularizados. A obstrução nasal pode levar à respiração bucal e o desenvolvimento do padrão de face longa. Alguém tem ideia do porquê? O paciente está com obstrução nasal. Vai respirar pela boca. E aí, o que vai acontecer quando ele respirar pela boca? Ele vai abrir a boca. Quando ele abrir a boca, ele aumenta a distância da dimensão de repouso. E aí ele pode estimular a extrusão posterior dentária. Vai abrir a mordida e vai ficar com a face longa. Pacientes face longa podem não apresentar obstrução nasal. Vão ter, portanto, outros fatores etiológicos, como, por exemplo, o crescimento de padrão face longa por influência genética. Certo? O paciente tem uma predisposição a ter uma rotação mandibular, no sentido horário. Vai ter um padrão de face longa. Análise Vocês querem dar um intervalinho, gente, ou querem prosseguir? Vamos que essa parte aqui, ó, cai pacas. É importante estar 0 bala. Você aí, meu amigo guerreiro, continua firme, vai lá, levanta, toma um café, lava o rosto e volta que daqui a pouco tem mais. Agora só